noite. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a direção dessa casa. Estamos de volta aqui. Sejam todos bem-vindos. Vocês já são colegas, né? Já estão aqui. Essa é a 8ª aula, né? Ok. Bom, inicialmente nós vamos falar de um tema: retorno à vida corporal, processamento da reencarnação, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram, já leram, já tem algum embasamento a respeito do assunto. E o assunto, o tema, ele sempre vai nos provocar um comichão, uma ideia, eu quero perguntar mais, lembrar vocês que nós estamos só no começo, teremos aí anos, né? Vamos até aí o 5º ano estudando. Esse tema é recorrente, processamento da reencarnação, vai estar em todos os níveis, praticamente, cada vez mais profundamente. Aqui a gente vai fazer um apanhado básico, nós vamos procurar interagir com vocês, saber de vocês como é que está o conhecimento de vocês, se tem alguma dúvida, já preparando vocês. Lembrando a vocês que nós estamos aqui despreendidos de outras coisas que trazemos em nós, né? Os chaveiros da nossa vida, os penduricalhos, né? Vamos ver como é que nós estamos. Cordeiro de Deus, que vai o pecado do mundo. Aí, tem uns espiritólicos aqui, né? O pessoal está chegando devagarinho. Nada contra, mas está bem afiadinho. Só falar, responde, né? Glória a Deus, aleluia! Então, a gente pensar aqui espiritismo, doutrina, ciência e filosofia. Vamos expandir a nossa consciência a respeito quem sou eu, né? Vamos levar essa consideração, né? Você é um espírito imortal, foi criado assim, simples e ignorante, como está lá no livro, né? O que seria simples e ignorante? Simples e ignorante. Nasceu sem o conhecimento de si mesmo. Cheguei no mundo. Será que essa cadeira sabe que ela é cadeira? Deve saber não, sabe? Acho que não. Será que o cachorro sabe que ele é cachorro? Né? Você chama ele, ele sabe que ele é cachorro. Será que ele tem consciência dele mesmo? Talvez não, né? Uma das nossas diferenças é que a gente se reconhece, né? A gente sabe, tem uma identidade, né? Você, como foi criado simples, ignorante, criado por Deus, você não tinha essa consciência que você tem hoje. E você habitou nos reinos que existiam para chegar a essa condição, que eu vou usar um nome aqui, né? Adjetivando. Reino hominal, é o reino que supostamente estamos aqui participando, né? Reino nominal é meio que tomando emprestado o reino, a ciência humana, né? Somos humanos, e pegando um pouco da ciência espiritualista, né? Daquilo que acredita na vida após a... Errou, a vida após a vida. É isso, tem que se acostumar. Para o espírita, não existe a morte, existe vida. Então é vida após a vida. Quando a gente começa a filosofar a respeito do tema, vida após a vida, a gente já vai tomando consciência, eu sou um espírito mortal. Mas eu não quero ver vocês aí andando na rua, né? Eu sou um espírito mortal, eu sou um espírito mortal, eu sou um espírito mortal, porque aí a galera pega e interna. Vamos com calma. Você tem que criar a consciência de ser um espírito mortal. A ideia é de que, logo, logo, eu abrirei os botões desta roupagem e estarei habitando no mundo espiritual. O que é que nós comumente falamos que estaremos habitando, portando o nosso... Isso, perispírito. Né? Eu vi um fantasma. E eu vi vovô que faleceu aqui em casa. Você viu o perispírito. Naquele molde que ele se serve ainda, né? Para o processo em que dá o movimento à unidade corpórea.
Desprendeu dela, vai para um corpo semimaterial, com faculdades semimateriais para o mundo espiritual. E você ascende para etapas futuras, ascende na casa do Pai, há várias moradas. Você vai para onde? Você vai para onde sua consciência lhe levar. Se você tem consciência de si, ótimo, né? Não vai chegar atabalhoado lá no mundo espiritual. Quando a gente fala lá no mundo espiritual, imagina que é lá longe, né? Não, gente, é aqui do lado. É logo aqui. Não é? Né? O que a gente quer? Ascender. A gente quer levar para o mundo espiritual um perispírito menos denso, mais leve, né? Quem leu as obras de André Luiz, né, ele ficava intrigado, né, a volitação daqueles espíritos, volitando. Ele, como é isso? Calma, André, calma. Tudo está na mente. Processamento da reencarnação, Livro dos Espíritos e a Gênese, Livro do Espírito, capítulo 7, Gênesis, capítulo 11. Objetivo geral da nossa aula, não podemos deixar de dizer, estamos na faculdade, né, na Universidade Livre do Espírito, explicar o processo da reencarnação como um fato biológico. E tem alguns objetivos específicos. A reencarnação em suas particularidades, alterações no corpo espiritual, entender a reencarnação em um processo biológico que se dá de forma mecânica. Entender como é que acontece o processo de reencarnação, aquela parte onde o espírito vai de novo de encontro à carne, né? Vocês se lembram? Alguém lembra da sua reencarnação aqui? Normalmente não lembra, né? Não lembra. Por que não lembra? Quem leu a obra básica do Espiritismo lá? Por que o espírito não lembra de reencarnações anteriores? Por isso vocês estão aqui, para lembrar, né? Eu vou repetir isso para vocês aí. Entender que a reencarnação é um processo biológico que se dá de forma mecânica. Olha uma historinha aqui para a gente lembrar. Essa historinha é bem a cara de André Luiz, né? Do livro lá de André Luiz. Missionários da Luz, capítulo 12 e 13. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Sigismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal, Adelino e Raquel, tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Aí é um processo de reencarnação de Sigismundo. Quem já passou da leitura aqui de Nosso Lar, levanta o dedinho, já está lá no 13º livro, são 13 livros de André Luiz. Eu costumo dizer que André Luiz é o grande chamador para o Espiritismo, né? Você tem dúvida? Vai ler nas obras de André Luiz, você vai ficar assim maravilhado. Ele é o verdadeiro repórter. E claro, e repito, né? Quando você começa a ler André Luiz, chega lá no final, dá vontade de ler tudo de novo, e eu digo para você, você não perde nada em reler André Luiz. Nós estamos aqui há anos no Espiritismo, sempre que a gente vai preparar uma aulazinha dessa, dá uma leiturazinha lá em André Luiz, só para lembrar dos fatos, das coisas que eles falam, né? Então, nessa ilustração, você vê ali uma oração, né? Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Sigismundo com Adelina melhora. Vou aqui resumir, né? Havia já um processo ali de reencarnação. Os espíritos que vieram à frente já tinham considerado a possibilidade de receber outro espírito que acompanhava ele na vida espiritual, em reencarnações anteriores, mas havia um conflito sobre quando e como. Comovido com as explicações de Alexandre, então, Alexandre ali, Adelina aceita o pedido de perdão de Sigismundo, seu algoz em vida pretérea, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que inodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Veja ali que Alexandre, né, tem como se fosse uma descamação, né? Nós costumamos carregar um fator energético
junto a nós. Quando a gente fala, por exemplo, de aura, né? Fulano tem uma aura. As pessoas que exercitam essa capacidade de percepção, né, vão se acostumando. Ela já consegue perceber a aura das pessoas, né? É como se fosse um halo expandido de energia dessa pessoa. Então, ali nós podemos ver que no perispírito de Alexandre, ele já vai se desprendendo de coisas que ele carregava, né, que ele inicialmente sentia, com aquela possibilidade de estar odiando o seu algoz. Está ali os dois espíritos se degladiando ainda na espiritualidade, quando Sigismundo seria aquele que seria levado para o reencarne. Aqui na outra cena você já vê o processo de redução do perispírito. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia se perdendo, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Ali é uma ilustração, né? Parece que, eu não sei se vocês conseguem distinguir pela imagem que está distante, Sigismundo vai reduzindo ali e no final fica só o bebezinho, que é Sigismundo já reencarnando. Nós não podemos deixar de falar que o espírita, ele é a favor da vida sempre. Sempre, sempre, sempre. Alguns vão dizer, vocês são contra o aborto. Nós não somos contra o aborto, nós somos a favor da vida. Onde há vida, não pode haver morte. Então, vocês vão entender isso aqui de uma vez por toda, que no momento que há a fecundação dos dois gametas, masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, que há a primeira transformação ali para formar o que a gente vai chamar ali na biologia de blástula, as primeiras células, já há vida ali. O que nós podemos imaginar aqui é, como vocês veem ali na imagem, já há uma aproximação magnética, um compromisso com o mundo espiritual, com aqueles espíritos encarnados e desencarnados. Portanto, ali, para nós espíritas, já é a vida se iniciando. É o início ali. Alguém vai dizer, mais propriamente da ciência do homem, de que ali é apenas uma blástula. Para nós, é vida. Então, por isso que, comumente, os espíritas se colocam contrários a algumas situações de aborto. Há exceções? Sim, né? Por quê? Digamos que, em algumas situações, essa condição, né, não somos nós os que vamos considerar exatamente, entregar a vontade de Deus, podemos tomar partido, assumindo um grau de responsabilidade para algumas condições. Mas, formalmente, né, a ideia de que somos a favor da vida sempre. Logo, não podemos considerar em totalidade as condições de um aborto. Por conta disso. Escolha do espermatozoide com ideal de carga genética. Até a genética, o nosso DNA, tem a ver com a natureza do que seremos. Nós já ouvimos dizer, na atualidade, vamos trazer o espiritismo aqui para o século XXI, dito por espíritos superiores em várias ocasiões, que já há uma modificação no DNA humano das encarnações futuras. Pergunta número 2. Com que objetivo? Com o objetivo de melhora do corpo físico. E, em paralelo, nós vamos observar que nós estamos em transformação. Vocês lembram da Boa Nova? Quando ainda Jesus, jovem, com seu primo João Batista, né, anunciavam ali a ideia de que estariam vindo nesta missão? Lembra que João Batista saiu primeiro a caminhar e divulgar sobre a vinda do Messias? E depois veio a batizar Jesus, e blá, 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 aquela parte ali mais do Evangelho do Cristo. Ele já dizia que o Messias estava presente. Mesmo vendo Jesus, dizendo que não se achava digno nem de calçar suas sandálias. Jesus pediu que fosse batizado. Ali
já se anunciava a boa nova. E aí nós vamos resumir, como espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, várias passagens que Jesus nos deixou em encantamento, através de sublimes ensinamentos, né? Dizendo para nós, né? Quando ele diz para o homem da lei, meu reino não é deste mundo. Quando ele repete, dizendo, terás que nascer de novo. Quando ele diz que a mão esquerda não tire o que deu a mão direita. E várias ocasiões, ele sempre exemplificando a sua amorosidade, a sua bondade, a sua enormidade diante do Espírito, que para nós continua sendo o Espírito mais evoluído que nós temos conhecimento. Outros também Espíritos de luz habitaram entre nós, né? Mas ele ainda continua sendo aquele que gerou tudo isso que nós conhecemos como orbe terrestre. Eu chamo a atenção de orbe terrestre por quê? Porque quando a gente fala assim, a Terra, a gente só pensa no planeta como nós entendemos que ele nos apresenta, né? Uma forma ovoide, né? Ovalada, um planeta, a maioria ali é água, terra. O planeta tem camadas. Lembra que eu falei para vocês? Na casa do Pai há várias moradas, ele ensinou para a gente não tinha condições de entender. Hoje a gente entende. Lá em André Luiz foi para uma zona umbralina. Através de concentração e oração, ele teve contato e pôde transmutar para um lugar melhor, né? Quem quer desencarnar aqui e ir para nosso lar aqui, levanta a mão, todo espírito, eu quero ir para nosso lar. Gente, vamos melhorar isso, gente. Nosso lar não, vamos mais para cima, vamos para outros orbes. Nosso lar é UPA. Quem já foi na UPA aqui? É UPA. Está recebendo você ainda ali, precisando de cuidado, né? Quem foi na UPA um dia, pegou uma emergência na UPA, sabe do que eu estou falando. Então, assim, André Luiz estava ali, a gente fica encantado com o nosso lar. Antes de nosso lar, para tirar 10, qual é a comunidade que tem antes ali de nosso lar? A gente aprende isso lá com André Luiz, que antecede nosso lar. Opa, eu vi uma coisa aqui. Não lembra? Campo da Paz. Você vai ver no livro 2 de André Luiz, Os Mensageiros, que ele vem retornando ao planeta Terra e encontra uma outra comunidade no caminho, mais ou menos parecido com o nosso lar. Ele disse, o que é isso aqui? Isso aqui, André Luiz, é o Campo da Paz. Como assim? Antes de nosso lar, nós temos ainda essa comunidade aqui. Alguns não alcançam o nosso lar, não tem condições possíveis de estar lá. Ainda estão em estado de evolução. Seu próprio perispírito, a densidade, a sua condição, a sua consciência, a sua evolução espiritual não permite. Eles habitam aqui. Vamos lá, vamos beber lá em André Luiz. André Luiz é um grande doutrinador do espiritismo. Bom, ali Alexandre explica a André Luiz o que são os rolos brancos, né, da substância semelhante. Deixa eu ver se eu andei muito aqui. Andei apertando demais aqui. Bom, aqui nós temos o livro de Colônia Nosso Lar, né, que tem o pavilhão. Muitos de vocês perguntam a respeito sobre reencarnação compulsória, sobre existe um aparelho eletromagnético. André Luiz já vinha falando isso nas suas obras, né? Você queria fazer uma pergunta? Sobre a questão das cidades espirituais, existem várias cidades espirituais ao longo do Brasil com vários níveis? Sim. Para você ficar sabendo, nós aqui da região norte e nordeste, vamos falar mais aqui, nós aqui da Bahia costumamos no nosso desencarne ir para uma primeira missão espiritual aqui, quando temos esse de conhecimento, temos esse merecimento, chama-se Colônia Redenção. Lá em nosso lar, André Luiz tenta localizar mais ou menos onde estaria no que nós chamamos de céu, né? A colônia Nosso Lar. Ele diz que Nosso Lar fica mais ou menos em cima da Baía de Guanabara, se estendendo pelo Planalto Fluminense, ali mais ou menos na região ali do Nova Friburgo, por ali assim, é bem grande a colônia, né? A nossa colônia Redenção, ela, para você ter uma ideia geográfica mais ou menos, ela se inicia aqui
por Feira de Santana, Chapada Diamantina, vai até ali perto de Eunápolis. É uma grande comunidade espiritual chamada Redenção. Pergunta número 2 que não quer calar. Quem não vai para a colônia espiritual, não ascende, né? Normalmente, fica por aqui mesmo. Paciência, né? Fica sem ascensão. A gente diz assim que é terra-terra, né? Não consegue se elevar muito. Fica ainda muito preso às questões que traz consigo a respeito do mundo material. Não há um desprendimento total, digamos assim, né? Bom, outra pergunta. Na verdade, acaba sendo uma dúvida complementar da colega. Eu não entendi, professor, nessa estrutura, onde ficam as cidades espirituais. Pela dúvida da colega, são vários níveis de cidades espirituais? Eu não entendi. Sim, eu dei o exemplo de Redenção, né? Sobre os níveis, eu vou dar um exemplo também trazido por André Luiz. André Luiz, quando desencarna, ele caminha por uma zona umbralina, né? Eu costumo dizer para vocês o seguinte, lá naquela época, quer dizer, eu vou voltar um pouquinho aqui, até um pensamento que eu aprendi muito, consolidei com Adenauer. Quando o Espiritismo é descortinado para nós, pouco mais de 150 anos, temos ali a ideia de que éramos encarnados, mas pertencíamos a alguma religião daquele momento. Vocês concordam comigo? O Espiritismo não existia. O próprio Allan Kardec desconhecia o que estava conhecendo ali naquele momento. Ele dizia, essas mesas girantes, essas cadeiras supostamente levantadas no ar, imagine naquela época que não tinha tecnologia que temos hoje. Talvez alguém consiga até colocar um aparelho aqui e fazer com que isso tudo aqui suspenda-se no ar, sem que ninguém toque. Mas naquela época ele olhou e disse assim, aqui há um princípio inteligente. Ok? De lá para cá, os movimentos reencarnatórios, né? Eu tenho 55 anos. Então, assim, 150 anos não é muito para mim. Pouco mais de 100 anos eu estava reencarnando quando o Espiritismo chegou aqui. Não é nada, né? Você deve conhecer alguém que está hoje com 102, 108 anos, né? Quer dizer, poderia ter assistido o desenrolar do Espiritismo. Então, não é muito tempo. Então, a cabeça das pessoas que estavam aqui, e ainda assim, espíritos que estavam lá no mundo espiritual, ainda rodeando a ideia de estarmos consolidados com essa filosofia do espírito. Lembremos, o Espiritismo é a ciência dos espíritos. E nós somos o quê? Espíritos. É que nós costumamos dissociar, né? Dizer, não, eu sou encarnado e o outro é espírito. Você até fala comumente, né? Não, porque o meu espírito, né? Como se fosse um acessório, né? O meu óculos. Não, o espírito é você. Você é essa identidade. Então, a respeito das várias, né, camadas, que diria a respeito de evolução, André Luiz não tinha uma consciência exata do seu desencarne, por isso ele perambulou naquilo que André Luiz chamou de umbral. E depois ele ascendeu por merecimento, foi resgatado e foi levado ao nosso lar. Lá, em nosso lar, ele perguntou pela mãe, se a mãe estaria ali. Foi dito a ele que a mãe estava num orbe superior ainda ao nosso lar. Ele disse, mas como é que eu faço para vê-la? A condição dela voltar perispiriticamente já era diferente. Por quê? Porque, digamos assim, a formatação daquele perispírito da mãe dele estando acima era mais fluídico. Então a gente sabe que o espírito toca aonde ele quiser, desde que tenha o desenvolvimento para isso. Aí nós vamos nos recordar de que, quando Saulo, o maior perseguidor dos cristãos naquela época, vocês conhecem a história de Saulo, né? Que tornou-se um dos maiores, se não o maior dos apóstolos, que veio a ser Paulo. Lembra do catecismo lá? Né? Pedro, sinal da Santa Cruz, você tinha que decorar aquele negócio todo. Bom, vamos explicar. Quando Jesus se mostra para Saulo, o que ele vê? Uma luz forte se aproximando e a voz soando para ele. Saulo, Saulo,
por que me persegues? E aí a história se desenrola, ele fica cego, tem que procurar Ananias e tal. Naquela parte da Bíblia que você leu, né? Lembra? Não leu. É isso, a gente ouve contar essa história, está lá, né? A história bíblica. Por que Jesus apareceu para ele como uma luz? Né? Um espírito superior como Jesus? Porque é energia. Não é assim? Energia. Então assim, Jesus, pô, velho, o cara está falando mal de mim, não vou lá não, velho. Mas vai, em nome de Jesus que sou eu. Mandou a luz. Então Saulo recebeu lá a galinha pulando e cegou. André Luiz, em Nosso Lar, também queria ver a mãe. Ele viu a mãe em sonho. Ele sonhou, na verdade, ele não sonhou. Depois foi explicado para ele, houve um desdobramento. Peraí, agora você complicou tudo. Quando a gente desencarna, desencarnei. Você não está com seu perispírito? Tá. E aí, lá em Nosso Lar, ele se desdobrou. Eu aprendi aqui, eu vi em algum lugar, numa palestra, de que você pode se desdobrar agora e ir com seu perispírito. Então, assim, lembre-se da casca de cebola, é que você pega no espiritismo básico, apenas uma das composições para ficar mais fácil, mas o seu perispírito, a sua condição, é muito maior do que essa. Então, André Luiz, ainda em perispírito, tinha uma condição de desdobramento que encontrou com a mãe em Nosso Lar, ou em área perto ali, ela em desdobramento, os dois se encontraram, o que pareceu para ele um sonho, mas na verdade ele estava em desdobramento. E aí vem a questão de que você vai habitar na casa do Pai, porque na casa do Pai há várias moradas, que você tem o merecimento e o conhecimento, ou melhor, ciência de si mesmo. Eu queria saber o que é o nosso. Eu queria saber o que é o Nosso Lar, é porque eu não estava nas outras aulas. Eu queria saber o que é o Nosso Lar, que eu não estava nas outras aulas. Ah, sim. Como é seu nome? Leonardo. Leonardo. Isso. Bom, das várias obras do Espiritismo, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel, o espírito que psicografava por Chico, uma das obras clássicas do Espiritismo é a coleção de André Luiz, corrigindo, André Luiz, psicografando por Chico, cria um primeiro livro chamado Nosso Lar. Aí, o segundo livro, Os Mensageiros. Aí vem No Mundo Maior, Os Missionários e tal. São 13 livros em sequência, ainda da década de 40, salvo engano, 45, onde, quando é publicado, causa o maior furor na sociedade da época. Algumas pessoas que, né, o próprio Chico, quando pegou o livro, disse, eu temo por publicar esse livro, ele ficou temeroso. Foi Emmanuel que provocou a ideia, temos que publicar. Porque o desencarne de André Luiz, já esclarecendo para você, André Luiz é um pseudônimo que ele usa para uma pessoa famosa da época. Se eu não me engano, foi Carlos Chagas, o grande pesquisador, um médico, que desencarnou e veio. E a família, de pronto, acionou a Federação Espírita Brasileira, que aquilo era uma inconformidade, não se podia usar em vão o nome da pessoa, porque espiritismo, inclusive eram de outras religiões, mudou-se o nome para André Luiz. É o livro número 1 para estudos espíritas, é um estudo romanceado, e nós costumamos chamar que André Luiz é o verdadeiro repórter da vida espiritual. Foi ali que nasce, dentro do nosso espiritismo brasileiro, uma das obras célebres a respeito do que é o mundo espiritual. Tanto é que algumas críticas de alguns críticos de livros narravam dizendo de que era uma excelente obra de ficção científica, porque não compreendiam a época. Então, é isso. Nosso Lar é um livro da coleção do espírito André Luiz, composta por 13 livros, todos, se puderem um dia lerem. Os livros de Chico Xavier, as obras hoje é encontrada em PDF, de graça, você pode baixar no seu celular e tal. Alguém que prefira ter o livro em mãos. Então, é isso, Leonardo. Isso. Sobre
as várias possibilidades de existirem classificações, digamos assim, para as várias moradas na casa do Pai, se dá por evolução mesmo, e cada uma com sua característica. Quando você lê Nosso Lar, você vai ver que tem uma parte que o governador explica, André Luiz, que houve um grande conflito interno em Nosso Lar a respeito de se deveriam ainda fazer a feira, alimentar-se ou não. Tecnicamente não cabia, mas os espíritos, né? Alimentar, comer, não existe isso no mundo espiritual. Aí vocês leem lá. Bom, aqui nós temos, né, uma estrutura intrauterina, vocês estão vendo ali, ainda é uma ilustração antiga, né, que é a trompa de Falópio, né, hoje é tubo uterina. Você tem ali o ovário, o óvulo se desprende, depois a fecundação e monta aqui a blástula, que é praticamente a segunda ou a terceira camadas de células que se formam, né? E nós vamos trazer que ali já há o laço fluídico do espírito ao corpo, que a gente vai chamar de concepção inicial. Então, para aquela primeira fala lá, quando eu vinha dizendo de que por que nós espíritas consideramos que no espiritismo nós aceitamos apenas a vida após a vida. Vi você ali com sua máscara amarela. Nós estamos no Setembro Amarelo, que durante muito... hoje ele é propalado a respeito do Setembro Amarelo, que é a respeito do... Isso. Nós espíritos não costumamos mais estar lembrando a palavra suicídio. A gente diz que é a campanha a favor da vida. Não vamos ficar dando ideia para esse povo, não, gente. É campanha a favor da vida. É a vida que interessa. Vamos esquecer essa questão. Então, a gente está sempre lembrando de a consciência ser criada a respeito de sermos, sim, somos espíritos vivendo uma experiência humana. E quantas qualidades nós já desenvolvemos enquanto espíritos encarnados. Nós já temos aí a mediunidade, que é inerente, não vamos falar dela aqui, mas muito rapidamente, lembrando a você que era muito comum a mediunidade ser a escrita, né? Você poder mediunizar e escrever. Já é uma evolução você mediunizar sendo um sensitivo, poder falar a respeito, como se fosse você o espírito a falar. Você fala daquilo que ele transmuta para você. Isso já é uma evolução, né? Bom, prelúdio do retorno, a gênese, perturbação, agonia. Jardel, quando nós estamos lá no mundo espiritual, em qualquer fase da gente, claro que a gente sabe que os espíritos superiores têm muito mais facilidade do seu processo reencarnatório. Vamos também pensar que os espíritos superiores, os espíritos de luz, os espíritos evoluídos, né, vamos falar mais detidamente o que a gente costuma falar sempre, toda casa espírita a gente ouve e fala sobre isso. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Nós sabemos que Bezerra de Menezes não estaria mais necessariamente cumprindo o processo reencarnatório na matéria. Não precisaria mais. Ele é um espírito de escola. Mas ele pediu que continuasse no orbe terrestre para ajudar a nós todos que ainda estamos na caminhada. Se ele não quisesse mais reencarnar, não seria necessário, dado o seu processo evolutivo. Essa é uma fase de pulpa, uma fase de metamorfose, é uma fase que nós estamos ainda precisando desse momento reencarnatório na matéria para exercitarmos a lei do amor, que engloba qualquer outra lei divina. E aí vocês vão estudar mais na frente, parte 3 lá, as leis morais ou as leis espirituais, para entender melhor cada passo de uma lei, para você entender a lei do progresso, a lei de reprodução. Pois não. Sobre Bezerra, é que eu já ouvi falar que ele fez uma coisa em outro orbe, e aí ele teve que regressar para cá. E aí depois de já ter conseguido evoluir enquanto espírito, eu soube que ele não queria ir para orbes maiores, porque ele queria resgatar até o último espírito que ele prejudicou. Aí, como o senhor falou que
ele queria permanecer aqui na Terra. Então, a maior parte dos espíritos que ele prejudicou veio para cá. Você falou prejudicou, que Bezerra teria favorecido alguma força do mal, alguma coisa que pudesse ter sido favorecido por ele. Eu desconheço exatamente essa história, mas eu conheço uma história muito interessante de Bezerra, na sua chegada ao orbe terrestre, né? Ainda meio atabalhoado das coisas, né? Da transmutação de tamanha energia, perda dos fluidos densos da matéria e passando a habitar apenas no seu corpo fluídico, ainda, digamos assim, ofegante da transmutação, né? E ele foi, digamos assim, guiado a uma sacada, né, da onde ele estava ali, se recuperando dessa transmutação. Tinha uma multidão. Ele olhou, né, e perguntou: quem são essa gente, né? Aí foi dito a ele: essa gente são todos o que você ajudou enquanto esteve encarnado. Então, ele não fazia ideia de que ele tinha sido tão poderoso, podendo ajudar de qualquer forma. Então, não nos iludamos de que nos prendemos às questões materiais. É muito comum o espírita, principalmente o espiritólico, achar que o espírita ele é um caridoso através da matéria. Não se engane. Aqui nós iluminamos consciências. A sopinha, né? Vai lá tomar sopinha, levar o farnel. A gente vai dizer assim, ali a gente vai falar a respeito do espírito. Essas pessoas, esses indivíduos, esses seres encarnados encontram aqui, como nós todos encontramos nesse momento, o portal da consciência. Eles adentram essas casas, muitas vezes guiados pelos seus mentores, para que iluminarem a consciência da vida do porvir. Quantas vezes as pessoas chegam aqui, encarnadas, o espírito encarnado, num estado germinativo ainda, embrionário da sua vida espiritual, tentando entender a si mesmo. Um espírito de escola, quando está habitado entre nós, vamos dar o nosso exemplo máximo, né? Um Divaldo, por exemplo, um Chico Xavier, né? Eles não se apegam às coisas do mundo, eles não se sentem pertencentes às coisas materiais. Eles vivem para a coletividade. Observe que a vida desses espíritos, saindo um pouquinho desse digamos assim, dessa seara espírita. Irmã Dulce viveu para a coletividade. Madre Teresa, para a coletividade. E tantos outros, né, avatares que nós vamos citar aqui, que normalmente se destacam por viverem para a coletividade. Já é da essência do espírito a amorosidade. Amar sempre. Que nós estamos aprendendo, né? Quem que nós amamos, né? Nós amamos quem? Os laços consanguíneos. Amamos companheiro, companheira, filhos, né, parentes, né? Aquele que está mais próximo, aquela vizinha não gosto não, que ela é fofoqueira demais. Fica olhando quando eu chego em casa, a hora que eu chego. Acabou o amor ali já. Acabou, esqueça. Sua capacidade de amar não ultrapassa a distância dessa cadeira. Nós ainda temos muito a caminhar a respeito da lei do amor. Trago para vocês aqui esse prelúdio, porque muitos perguntam, né? Vem cá, a reencarnação, eu falei ali de um aparelho que tinha nosso lado. Bom, existe uma organização, que é a organização maior, a respeito. Nós tive que imaginando o quê, né? Vamos entrar aqui todo mundo na fila da reencarnação, vamos andando na fila da reencarnação. Ei, você vai para não sei onde, você vai... Não é bem assim, né, gente? Apesar de ir lá, nosso lado, falar que tinha um Instituto da Reencarnação. E como é que são os outros que estavam fora de nosso lado? Já que lá era uma cidade, né, que tinha uma muralha magnética. Outros espíritos não podiam estar ali. Tem aquela história da mulher que se aproxima do portão querendo entrar, né? Oh, por favor. E André logo se põe a serviço da... Né? Não, olha, abre o portão, ela quer entrar. Calma, André. Calma. Você não a conhece. E ela ali, toda humilde, pedindo um monte de coisa, e André dá uma regateada, né? Não, abre o portão, vamos deixar ela entrar. Calma, André, calma. Ela não é bem o que parece, você não consegue perceber. Aí André ainda ali
com os pormenores com ela, e o rapaz fala, ó, infelizmente, no momento, nós podemos deixar você entrar. Ela se transforma. Aí, amigo, ela soltou os cachorros e apareceu a sua verdadeira identidade, né? Então a gente vai ver isso ali no Alto da Compadecida, quando o demônio estava ali julgando Chicó, todo mundo. Tem uma hora que ele se transforma, desculpe, ele mostra a própria cara. Então a gente vai, por analogia, daquilo que nós entendemos de outras religiões que pintavam o céu para a gente. Ó, você vai para o céu, se você não for tão merecedor do céu, você vai aqui para o... Me ajude aí, espíritas católicos. Como é? Limbo, vai para o limbo, né? E vocês vão ler lá em O Céu e o Inferno, entender um pouco dessa, né, criação que foi feita pelos homens para explicar a vida futura, né? Então ali nós vamos explicar que nós somos espíritos, né? E espíritos, nós estamos aqui encarnados, vivendo o nosso processo reencarnatório, através desses momentos de iluminação, né? Os espíritos que vieram acompanhando vocês hoje, ai meu Deus, espírito me acompanhando, eu tenho medo de espírito. Não, calma, não é bem assim. Nós vamos pensar de que o nosso magnetismo os atrai, né? Necessariamente ele não sabe quem é você, mas muitas vezes eles se aproximam aqui. E vamos falar daquilo que antigamente nós chamávamos de obsessão. Isso não deve ser dito mais, né? Nós vamos chamar os irmãos ignorantes, que ainda não têm conhecimento da sua própria condição de desencarnado, nem sabe às vezes, né? Então, esses amigos que comumente nos acompanham, a pergunta do livro diz o seguinte, o quanto que o mundo espiritual implica na nossa vida material encarnada, muito mais do que podes imaginar. Então, através dessa explicação, eu digo que você veio se aproximando aqui do centro e você veio para esse espaço que você enxerga como está. E ele vai vendo uma bola de luz, vai vendo assim uma coisa estranha, você vai adentrando geograficamente, percorrendo o caminho aqui, e ele vai se perdendo no caminho, porque ele não tem acesso, quando não tem merecimento, a vir num lugar como esse, se ele está numa condição muito, muito, muito deletéria a respeito de estar ou não estar na casa. A casa tem suas proteções. Então ele vê uma luz que o cega por um momento, tira ele do caminho, e ele fica aqui nas redondezas, esperando sintonizar com você. Não é assim no seu celular? Poxa, meu celular está fora de área. Opa, pegou de novo. Aí quando você sai, você fica pensando, né, naquilo que você fica pensando, e ele sintoniza de novo, e ele acompanha para isso. Perguntas aqui? Professor, eu na minha condição ainda de espírito católica, como é católico espírita? Eu achei um comparativo aí, que eu estou estudando aqui, tentando aprender, eu achei muito próximo os conceitos, o que a gente faz aqui na Terra, vai poder determinar se a gente vai ficar preso na Terra, se a gente vai para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Achei isso muito próximo do conceito católico de céu e inferno. Isso. Só que nós não acreditamos no inferno como ele é concebido, com o catolicismo, né? Eles criam um verdadeiro local, né, com fogo e tal, para nós não. Para nós espíritos, o inferno nosso, que nós vamos descobrir, nós todos, quando desencarnamos, é não ascender para lugar nenhum, né? Então aí é o inferno. O inferno nosso é quando vocês adentram a nossa casa dizendo que se sentem mal. Então, quando a gente observa ao lado, está um pai que desencarnou por amorosidade a essa família, esse filho, essa mãe, essa pessoa, chamando e clamando, né? Meu pai, né? Meu marido, não me abandone nesta hora difícil. Ele não consegue ascender porque está preso, muitas vezes, por essa corrente magnética. Né? Inferno é quando você chega num corpo já que está no momento do desencarne, nós estamos todos aqui orando para aquele desencarne maior, e você vê ascender o espírito a cerca de 2 metros de altura e os lados fluídicos não conseguirem serem desfeitos, né? E aí que você vai na sala do lado, está a irmã ajoelhada pedindo que fique, aí você dá um cutucão assim, opa, desloca lá, e aí a energia é liberada e o ser consegue desencarnar. É ter consciência. Então, a ideia de inferno, como é pintada, você lembra do inferno de Dante, que ele chegou a tentar relatar como seria? É isso que a gente tem que se desprender. Criar consciência, expandir a nossa consciência para um entendimento até mais ampliado do que seria o universo paralelo de uma energia quântica, onde nós vamos coabitar com eles. Muitas vezes eles estão aqui conosco,
vivenciando o mesmo espaço, como nós entendemos aqui fisicamente, mas alguns vão e transpassam essa parede. O outro tem que dar a volta. E se você fechar a porta, ele não sai. Para você entender que o inferno está na cabeça da gente. Quantas vezes nós chegamos na casa espírita, como nós chegamos adoentados, porque acreditamos que aquilo que nós estamos trazendo, muitas vezes um colapso do pensamento, uma impulsão psíquica recorrente, né? Um pensamento repositório ali, né? Por aquilo, né? Quem nunca sofreu por amor, né? Volte, meu amor, e o amor terminou e foi embora, e você vem aqui chorar pelo amor que foi embora. Lhe dizer que o outro não lhe pertence não é suficiente. Ou você esperar que o tempo lhe cure desse amor, ou dizer para você que, sim, você amou, você desejou, e você teve aquilo por um momento, talvez volte. E que você precisa criar na consciência, se desprendendo dessa energia que faz com que você consuma demais o seu, digamos assim, a sua psique, e lhe tira do eixo. Quem sofreu do amor sabe do que eu estou falando. É desesperador às vezes, né? É por aí. Só estou dando um dos exemplos. Então, aqui no Espiritismo, claro que nós não vamos aqui estar comparando ou criticando, não é esse o objetivo, religião A e B. Pelo contrário, nós gostamos até de ir lá. Eles que não vêm aqui, mas a gente gosta de ir lá. Né? Ver uma carismática também. Eu já fui estudante no grupo de estudo, ver estudo de mediunidade, vou lá na carismática, ver o povo se estribuchar no chão, e o padre dá lá o exorcismo e dizer que é o espírito maligno do Satanás. Mas enquanto Satanás não existe, né? Eu pensei que só tinha um, o diabo, o Satanás, o cramulhão, o rabudo, né? O pé rachado, é tanto nome para esse bicho, a gente não acredita. Já tive mediúnica, onde a médium era vidente, né, que ela fez, olha para ali, olha para ali, olha ali. Claro que ninguém estava vendo nada. A criatura chegou de vermelho e de rabo, que nem o Satanás. E ela era bem resistente, bem doutrinadora, assim, ela, pare com isso, rapaz, se você não se emenda, veio vestido de vermelho, imediatamente ele mudou. Imediatamente ele apareceu no natural, assim, transmutou. Porque a gente tem que entender que inteligência todo mundo tem, sabedoria e conhecimento, inclusive os espíritos encarnados. Você quer saber? Tem horda de espíritos encarnados que fazem verdadeira bagunça, ou mal, como você conhece, trabalha em função de usurpar mesmo, né? Usurpar, não é assim? Eu não estava falando que você perdeu, ou alguém perdeu, eu perdi, né? Melhor exemplo dizer que sou eu que perdi. Perdi uma pessoa que eu amava muito, pulou numa garupa da moto do Malhado e foi embora. E eu fiquei aqui, né? Mas eu descobri Samanta, e fui lá em Samanta, levei uma peça de roupa dela, e ela disse que vai trazer o amor de volta. Como é que funciona isso? É energia. Pega um grupo de espíritos que está lá, Samanta é uma boa média, vai lá e perturba a vida do motoqueiro. E aí fica no ouvido dos dois, perturbando. E aí, Leonardo de novo, aí nós temos ali um poder magnético. Espírito de que qualidade? Dessa aqui, ó, bem densa, na perturbação. E aí, na perturbação, consegue desfazer e tal. E quando você vai numa outra, né, e a outra diz assim, ó, fizeram um trabalho para você, né, porque encontra os pontos energéticos. Religião, todas existem e coexistem, cada uma no seu quadrado, né? Então nós vamos entender religião como é que cada um manipula a energia de si e entende a energia que te rodeia. Não podemos criticar a religião. Para mim, todas, acredito em todas, sei que cada uma tem suas peculiaridades, respeito, aceito. Para mim está valendo tudo. Uma vez eu estava pesquisando sobre projeção astral e tal, e uma moça falou sobre guias espirituais. Como é que isso funciona? Boa pergunta, Leonardo. Ele estava pesquisando sobre projeções astrais, sobre guias espirituais, falou sobre guias espirituais. Eu vou dizer para você, Léo, o seguinte, permite chamar você de Léo? Leonardo, né? Léo. Então, assim, minha amiga aqui, católica, tem um anjo da guarda, né? Minha amiga aqui da Ubanda tem um guia, né? Meu amigo aqui do Candomblé tem um santo, minha amiga ali evangélica tem o Espírito Santo, e eu sou espírita. Eu tenho o quê? Mentor espiritual. Tudo a mesma coisa, tudo junto e misturado.
nós todos temos algo que nos encaminha, que nos intui. Claro que a gente fica pensando, Léo, poxa, onde eu vou, esse cara vai atrás comigo? Não, não é assim. Se dá por magnetismo, né? Então, assim, hoje eu vou orar por todos vocês na minha casa, magnetismo. Pedir, né? Pedir não, porque eu não tenho que pedir nada. Agradecer por nosso momento aqui e tal. Então, eu vou estar espargindo energias, não tenho muitas, garanto a vocês, mas por vocês, por nós, por estarmos aqui hoje, né? E isso vai chegar em algum lugar. Esse algum lugar, alguém vai captar lá e vai emanar essa possibilidade de eu estar auxiliando o outro. Então, os nossos guias espirituais, conhecidos com todos esses nomes, são esses que nos encaminham muitas vezes quando nós estamos precisando de uma ajuda para que as nossas elucubrações mais íntimas possam ser ali elucidadas, muitas vezes nos encaminhando para o bem. Ok? Qual a diferença entre guia espiritual e mentor espiritual? Nenhuma. Só o nome, nomenclatura. Eu fiz questão de lembrar de cada religião e dizer que cada religião dá um nome diferente. Todos têm a mesma nomenclatura, né? Leonardo de novo ali. Deixa eu só terminar esse slide aqui. Então, você está ali, olha que coisa interessante agora sobre o movimento reencarnatório. Há uma pleiade de espíritos que você pertence no mundo espiritual. Por hora você está encarnado, mas você deixou alguns lá que lhe reconhecem, sabe quem você é. Hoje você pode estar com mãe de alguém que em vida passada você foi tia, foi esposa, foi irmã, não é assim? Bom, dito isso, nós vamos entender que há um vai e vem do mundo espiritual, né? Então, a nossa família espiritual vai nos orientar a respeito das nossas possibilidades. Dizendo isso mais formalmente, é que de alguma forma nós somos encaminhados para a mesma família, na mesma família espiritual, os nossos processos reencarnatórios. Muitas vezes você está aqui reencarnando na Bahia e o seu processo reencarnatório se dá através daquele outro que você vai chamar no futuro da sua metade, lá em outro estado, ou até em outro país. De alguma forma, há uma aproximação, de alguma forma o universo conspira para essa aproximação, porque é necessário essa união aqui agora. E aí a gente se reencontra aqui. Muitas vezes não dá certo, né? Começa e alguma coisa acontece e não dá certo. Aí nós vamos ver aqui um processo reencarnatório de consciência de si mesmo, né? Então, a criança respira. A perturbação inicial é quando eu estou me aproximando, eu vou perdendo um pouco a consciência. Quando eu digo o espírito reencarnante vai perdendo a consciência e ele se acopla já ao primeiro contato, quando há a união dos gametas, e você vai ali. Aí você vai pensar assim, não, então eu vou reencarnar. E como é que se dá compulsoriamente? Você está lá no carnaval, está fazendo nada, distraído, apareceu lá a criatura, e aí está sem fazer nada também, tal, a gente encosta ali no cantinho e vamos reproduzir a vida como vocês entendem, né? Mas ali perto tem um espírito reencarnante compulsoriamente e é meio que vai aqui agora, aproveita o momento e já empurra ali, não tem nada a ver com o seu momento reencarnatório, depois você vai caminhar depois do carnaval, sem saber até o nome da pessoa com que você conheceu, esteve ali naquele momento, e já está grávida de um espírito que não tinha uma ligação direta com você. Pode acontecer? Sim, pode. Pode acontecer. Quanto aos desígnios de Deus, nem tudo se pode explicar, não é assim? Não há uma folha que caia que não seja pela vontade dele. Leonardo. Sobre aquilo que eu perguntei dos mentores espirituais, e sobre espíritos familiares ou animais de poder, são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Léo, sua pergunta ficou meio solta, mas eu entendi mais ou menos. Se você quer saber quais são os nossos comprometimentos com a nossa família, aqueles que nos cercam? Não, tipo, animais familiares da bruxaria e animais de poderes no xamanismo são a mesma coisa que guias espirituais ou são coisas diferentes? O pouco que eu conheço
a respeito dessas outras emanações que não seriam, digamos, seres do reino nominal, do xamanismo, daquilo que nos operam, né? Nós vamos entender no Espiritismo, nos estudos básicos, a respeito dos processos que são conhecidos como espiritualizantes. Nós sabemos que habitamos no reino mineral, vegetal e depois no reino animal. Essa força que você diz, meu Deus, meu cachorrinho só falta falar. É muito inteligente. Ele me pede para sair, ele me pede comida, ele praticamente sorri para mim quando late, né? Inteligente pra caramba, né? Ali há inteligência como nós falamos que há no homem? Não. Ali há um instinto. É um tipo de inteligência, né? Nós vamos dizer que ali seria talvez o último estágio, principalmente se for um mamífero, que dentro das espécies nós vamos classificar como sendo uma das mais evoluídas. Você vai perceber isso como? Cria uma rã, cria um lagarto, uma cobra, um réptil, por exemplo, né? E chama, vem, ele não vem. Você pode até condicionar ele em algumas condições, você vai dizer, né, vale a redundância, e você assim, eu dou um frango para o meu crocodilo e ensino algumas coisinhas que ele repete. Mas se você botar a mãozinha lá, ele dá conta logo da mãozinha. Então você vai ver que do réptil para o mamífero há uma distância enorme a respeito de capacidade, né, de ação. Então, no xamanismo e naquilo que existe ao redor, é apenas, aí é uma visão minha pessoal, quero dizer que não estou falando aqui em nome do Espiritismo, mas do que eu já me debrucei para estudar, os elementais, todas aquelas frações que existem para outras tendências espiritualistas, inclusive os próprios animais, né, daquilo que cerca o que nós conhecemos como forças da natureza, e o que seria você dizer que um animal tem um espírito, a gente vai chamar de inteligência inicial. E eles se apresentam muitas vezes em condições de visualização, como se tivesse uma forma no mundo espiritual. Trazem para a gente emanações dessa consciência. É como se você desencarnasse e levasse o seu cachorrinho para o mundo espiritual. Já vi espírita, praticante, dizer de que está vendo a presença do cão da família presente, o cão que inclusive já não está mais. Por quê? Ele faz parte de um único fluido universal. Ele é de uma inteligência única. Uma vez que é desprendido ali, um cachorrinho morreu, um animal morreu, ele vai para aquele lugar. É um lugar comum a todos eles. E digamos que ali há uma individualidade, mas não o espírito como nós o conhecemos. Jardel, e quando isso vai ocorrer? Quando ele tiver consciência do espírito que ele é. Que nós vamos lembrar também que vai existir ali a consciência do ego, que sou eu. Eu aí passo a habitar numa próxima encarnação no homem. Que tipo de homem? Vamos imaginar, dentro da evolução, pode vir como um aborígene, ainda na simples consciência de estar encarnado. Não é assim que o índio não é simples, né, na sua consciência, habitando lá as florestas e tal? Então ele vem, para você entender, numa evolução nessa classificação, né? Os espíritos desencarnam, encarnam conforme as várias classificações que nós temos, né? Vamos lá. Espírito, entes queridos e falha uma encarnação. Bom, quando você vai como espírito na reencarnação, não sabe quando. Na questão do livro dos Espíritos 330, você não tem uma ideia, né? Você tem ideia do dia que você vai morrer? Você também não vai ter ideia do dia que você vai reencarnar. É mais ou menos quanto? Eu já vi gente dizer, é mais ou menos um desencarne dura para o mundo espiritual cerca de 50 anos, lá no mundo espiritual. Eu já ouvi dizer 450 anos para reencarnar. Eu conheço e sei também, pelos estudos espíritas, que a reencarnação pode ser compulsória. Você desencarna aqui e reencarna quase que imediatamente. Como uma necessidade ali. Você vai reconhecer de que um espírito que comete um suicídio sai da sua consciência, ele vai passar muitos anos para reorganizar esse perispírito e se entender como espírito, né? Memória de um suicídio, é só você ler. Ivone do Amaral Pereira, leia lá a Memória de um Suicídio, você vai ver como é que é a condição, né? O próprio André Luiz, nas 13 obras, vai falar de ovoides, espíritos que desencarnaram em condições tão deletérias
que se transformaram numa massa, né, gelatinosa, perderam a noção do que era e ali precisam ser cuidados. Você vai ler lá em Os Mensageiros, quando André Luiz sai de nosso lar a primeira vez e vem aqui no orbe terrestre, ele passa mal. E aí Calderaro diz assim: calma, André, você perdeu, não sabe mais lidar com as energias densas da matéria. É igual você entrar num lugar poluído, ele passou mal. Na segunda vez que ele vem e dá uma paradinha no nosso lar, que fica em Campo da Paz, ele fica surpreso de existir algo que antecede nosso lar. E lá ele viu uns galpões, pode ler lá, missionários. Que galpões são esses? Vamos lá, André. Um monte de gente dormindo lá nos vários beliches, galpões. Mas esse é o povo de Deus. O povo de Deus tem uma fé tão grande, né? Principalmente os pentecostais, né? Que Jeová voltará para estabelecer o reino na terra daqueles que são os escolhidos. E que, é assim que eles pregam, e que aqueles escolhidos que ainda perderem a vida como a conhecemos, estarão dormindo o sono dos justos. Então, para eles não morrem, eles têm o sono do justo. Então, aqui a gente tem que cuidar, porque eles não acordam para a vida espiritual. Muitas vezes estão assim, né? Olhando, achando estranho, mas ficam lá quietinhos, né? Ainda até no livro tem um que acordou lá, saiu correndo, um acordou lá, não, pode ir que ele não tem muito para onde ir. Aí você pegar esse espírito, doutrinar, explicar e tal, imagine, né? Você chega numa mediúnica, o espírito se apresenta, perguntando para você se ele já morreu, resposta que você vai dar? Não, você está falando comigo, então você não morreu. Você vai levando ele numa conversinha, né? E ele diz assim: estou com medo. Com medo? Sim, estou com medo. Com medo de quê? Meu tio está ali me chamando e ele já morreu. Ó. Eu digo: mas você está com medo do seu tio? Muitas vezes é o pai. Meu pai está aqui, pelo amor de Deus. Não, mas você está com medo do seu pai? Você quis tanto ver seu pai? Ai, mas sei, dê um abraço nele. É o resgate desse espírito que ainda anda aqui conosco, não tem ideia da vida futura, foi para a vida futura sem saber que era um espírito imortal, e aí precisa orientar. Perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida sobre reencarnação, né? Há um tempinho atrás, eu vi uma notícia de um jogador que passou 40 anos em coma e aí morreu. Isso até é recente, acho que foi no mês passado. Aí eu queria entender assim, a visão espírita disso, da pessoa reencarnar e acabar passando mais tempo nessa condição, né, de estar em coma do que realmente na vida, né, entre aspas. Schumacher já desencarnou, gente? Não, né? Tem bom tempo que ele está lá, né, no estado vegetal. Bom, condições do espírito, condições reencarnatórias. Nós ainda habitamos um planeta que é considerado, na sua classificação, de provas e expiações. Oi? Provas e expiações. Isso, provas e expiações, muito bem. Todo mundo respondeu. O que é um planeta de provas e expiações? Aqui, nós espíritos, em estado de, digamos assim, evolução, vamos aprendendo no processo reencarnatório. E ainda vivemos processos individualizados, né? Provas que temos que passar aqui. Você já perguntou, essa prova desse jogador de futebol, vamos imaginar que jovem ainda, aconteceu esse acidente, ficou lá em coma durante 40 anos e tal. A prova era só dele? Não, para os pais também. A prova de receber um ente querido que você espera durante 9 meses vir em estado não natural do que nós entendemos que seria estado de saúde positiva ou sem nenhuma sequela, é uma prova para quem? Para os pais e para o espírito. Sempre uma prova para que possam todos espiar. Eu conheço uma história de um espírito que cada reencarnação que ele tinha, ele cometia suicídio. Ia para o mundo espiritual, penava cerca de 500 anos no mundo espiritual, considerava refazer todo aquele perispírito, a consciência e tal, reencarnou. De novo, cometeu suicídio, mundo espiritual e tal. Na terceira vez que ele desencarnou, através do suicídio, ele pediu muito que desse a ele uma condição que ele
sei lá, pudesse não fazer aquilo que ele já tinha consciência. Estando no mundo espiritual, a gente tem consciência de tudo. Reencarnou, tinha consciência? Não. Você não tem, eu não tenho, vidas passadas, né? Ele veio sem o bracinho, sem as perninhas, só o toquinho, né? Quero me matar, se mate. Não tinha como. Viveu uma vida toda na condição que ele mesmo pediu, que era a prova e expiações, numa condição onde o próprio corpo não facilitava que ele pudesse estar cometendo suicídio. Né? Aquela história da freira, né? Que veio como freira, aos 14 anos entrou no seminário, foi ser noviça, se tornou freira, e ela, ambiciosa, queria se tornar a Madre Superiora. Conseguiu, deram para ela, inclusive, uma missão com muitas crianças no orfanato, e aí na parte de baixo, que era a parte mais úmida, tal, ela deixava os mais pretinhos, assim, vamos dizer, né? Os mais humildezinhos, mas na parte de cima ela conservava os mais lourinhos, assim, que ela tinha mais afinidade, né? Na hora da fila, assim, ela beliscava os meninos, menino, para a fila, os outros ela botava em outra fila, de certa forma ela apadrinhava, só para reduzir, né? Desencarnou, chegou no mundo espiritual exigindo que ela deveria estar ao lado dos melhores, né? Triste ilusão. Desencarnou numa condição ainda de nem conhecer o mundo espiritual, vagando pelo mundo próximo ao nosso terra-terra, como nós falamos aqui. Pediu uma nova reencarnação, uma nova chance para sublimar, porque passa um filme na nossa cabeça, digamos assim, lá, e ela percebeu de que ela não tinha sido exatamente tão boa. Deram a prova a ela do dinheiro e da beleza. Ela reencarna numa família muito rica, e aos 14 anos, quando praticamente nós consolidamos ali o espaço que existe entre estar totalmente encarnado ou não, a gente vai chamar aí de puberdade, entrando na adolescência, é quando nós começamos a ter consciência de nós mesmos. É quando nós mostramos o que somos, a nossa personalidade, a nossa índole, e que já foi muito influenciada por aqueles que vieram antes de nós, que a gente vai chamar de pais e mães. E alguns não têm pai e nem mãe para influenciar, e é influenciado pelo meio que vive. Logo ali ela já foi se perdendo nas portas abertas do mundo e se entregando ao mundo da drogatização. Aos 18 anos ela estava completamente embebida pelo mundo material, entregue às benesses da vida. Desencarnou, chegou no mundo espiritual revoltadíssima. Por que vocês não me contaram que eu tinha sido freira e eu não faria nada disso? Queria que contasse para ela. A prova era dela. Ela sucumbiu à prova e chegou revoltadíssima no mundo espiritual. Queria porque contasse para ela, né? Nós vamos ter aqui um triângulo da religião, ciência e filosofia, né? Emmanuel, nos explicamos aqui que o espiritismo, ele é essa tríade. Muitos de vocês vêm para cá trazendo o evangelho do Cristo, a dor que vocês carregam por um Cristo que nos amou e nos ama sempre, né? Então vocês estão mais ligados por esse evangelho. Muitos vêm para cá com a curiosidade da mediunidade, né? Cadê os espíritos? Me fale aí. Quero ir na mediúnica, quero ver espírito, quero ver materialização. Eu quero ver pela curiosidade. Quero entender como se dá esse processo de que alguém fala de mim sem mesmo me conhecer. E fala mesmo, fica curioso, né? E muitos vêm pela filosofia de vida, né? Que tudo é lindo, que Deus é lindo, o negro é lindo, a Bahia é linda. E viver uma harmonia, tranquilo, vamos nos amar. Vamos abraçar, gente, todo mundo. Você está ali, meu Deus, eu quero abraçar. E ele querendo abraçar todo mundo. É uma vida mais filosófica. Na biologia, nós falamos ali do desenvolvimento do embrião e a esterilidade não existe para espírito que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza e de aperfeiçoamento e da redenção. Para Deus tudo pode. Então, não nos iludamos. Aquilo que nós não sabemos explicar é paranormal, é milagre, ou não quero entender isso agora. Eu só sei que eu vi e aconteceu. Okay? Então, nós somos muito assim ainda, né? Aqui temos, de novo, Louis Brown, 1978, a primeira bebê de proveta, né? E aí nós estávamos discutindo toda aquela parte de entendermos o processo, como se dá. Aqui não se perdeu o processo. Alguém que não tinha ligação entre a tuba uterina e o útero, fez fora e botou dentro de novo. Tem força vital ali? Sim, tanto é que nasceu o bebê e vem nascendo, e quantos de vocês farão ou já fizeram e conhecem alguém que fez fertilização in vitro, né? Século XXI, né? Onde
a ciência põe a mão e traz para nós. Vocês vão ler uma coisa interessante lá nos livros de André Luiz, é que ele traz alguns argumentos da vida cotidiana, né, sobre um ônibus que flutua sobre praticamente um trilho magnético, né, que ele dizia que não entendia como é que aquele ônibus seguia aquele trilho. Hoje a gente tem essa tecnologia aqui. Então a gente vai começar a ficar muito em dúvida, né, se somos nós que criamos aqui ou algo intuitivo nos faz trazer para aqui aquilo que em tempo é permitido o nosso conhecimento. Opa, desculpe. Questão 339. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Então, assim, você está aprisionado neste corpo. Quais são as forças que você dispõe deste corpo? Praticamente as forças da matéria. Você dispõe dos seus órgãos de sentidos, tato, olfato, audição e tal, e não muito mais do que isso. Mas se você estudar, se você se dedicar, se você procurar interiorizar verdades que são suas, talvez você encontre uma ligação com algo que possa expandir o seu conhecimento. Não é assim? Quando Adenauer nos fala aqui a respeito de como ele intuitivamente é auxiliado por espírito A e B a respeito de alguns aspectos, não foi assim quando eu, já no meu desenvolvimento mediúnico, né, ainda tentando compreender isso que me acometia, e de repente me dando conta de que as coisas eram elucidadas na minha cabeça, assim, vinham do nada, assim, me davam meio que checkmate, você ficar parado num lugar assim, sem saber o que fazer, questionando aquilo que estava acontecendo. Uma vez o cara me deu uma máquina para eu botar a senha do cartão, e eu fiquei com aquela máquina na mão, e algo me dizia assim, o valor está errado. Eu olhava para o valor e não entendia, e a pessoa dizia assim, vamos, coloque a senha, e eu parado assim, oi, querendo entender, algo intuitivamente dizia assim, o valor está errado. Eu falei, não sei porquê, mas eu acho que o valor está errado. Ele pegou essa máquina, escamoteou, a colega dele falou para ele, eu falei para você que você ia se dar mal e tal, ele queria se aproveitar de uma situação de distraimento meu, e aí o meu mentor na presença conseguiu me acessar ali e me alertar. Isso acontece sempre? Não. Eu não sou um médium ostensivo, mas eu aprendi de que eu posso exercitar essa minha ostensividade, né? Então, eu estava lá no CDMA, ainda do tempo do PT 550, hoje eu já estou aqui num 3G, estou melhorando. Não cheguei no 4G não, mas os meus momentos de meditação é para acalmar o meu corpo material, expandir a minha aura e me permitir o entendimento do mundo que me cerca. Eu não quero elevação, eu não busco saber o fim do mundo ou descobrir verdades absolutas. Eu só quero ser feliz, só isso. Intuitivamente eu vou sendo auxiliado, né, nas minhas questões mais íntimas, por vários assuntos, por várias maneiras. Então, eu sou muito intuitivo. Aprendi isso como? Com o desenvolvimento mediúnico. Através do desenvolvimento mediúnico. Que no meu, como não deve ser diferente de vocês, em uma determinada posição aí do seu desenvolvimento espiritual na vida, ele apresenta-se, às vezes até como um estado de perturbação. Quantas vezes vocês se apresentam aqui na casa num estado de perturbação mediúnica? O processo se dando e você não se dando conta, né? Já viu aquele rádio quando você passa numa área que tem muitas emissoras e os filtros não estão funcionando, um entra na rádio do outro, fala uma coisa, fala outra, você fica meio assim pegando todas as rádios, ou seja, sendo influenciado pelo meio que você vive. Bom, desenvolvimento acessível, educar, reformar, choro, evangelho no lar, ainda falando dos processos reencarnatórios, Livro dos Espíritos, questão 383, 385 e 384, para falar dos gritos, né, das tendências, né, do adiantamento desse receptivo de você, né? Então, Richard Simonetti, Viver em Plenitude, nos traz esses processos, exercícios, consciência do discurso do reencarnante, né? Você reencarna com todas as forças, você percebe como espírito que você é, todo, sempre. O que nós estamos fazendo aqui? Exercitando a nossa percepção. Então, a ideia
no resumo que eu falei lá no objetivo dessa aula, é que eu saia daqui apenas com uns tiques, né? Ticando os pontos de que eu já começo a pensar nos processos reencarnatórios, eu já começo a pensar como espírito vivendo a experiência na carne, tentando entender, dentro das minhas possibilidades individuais, aquilo que pode ser esse meu espírito ou o espírito do outro. A ideia, no nível básico, é que, lembre-se, nós teremos aqui para frente muito mais exercícios e outras aulas virão com mais aprofundamento. Aqui é só passando, vão ficar muitas perguntas por fazer. Adolescência, Livro dos Espíritos, 385, retoma o caráter real. Eu já até tinha adiantado um pouco aqui desse processo, né? Então, nós vamos dizer, como vinham dizendo nos outros slides, o desenvolvimento da criança. Eu que sou psicólogo, eu entendo os processos do desenvolvimento humano. O que é uma criança aos 3 anos, né? Fase oral, fase latente, aquelas coisas todas que a gente aprende lá na faculdade. O que eu espero de uma criança de 8 anos? Aí você vai chegar lá na minha clínica e vai falar, o meu filho tem isso. Qual a idade do seu filho? 8 anos, eu sei mais ou menos onde ele está ali, como ser em seu desenvolvimento, né? Mãe, eu quero lhe ajudar, pega a vassoura aí. Não, menino, está espalhando lixo pela casa. Não, mas eu quero lhe ajudar, não é assim, né? Aí quando ele faz 11 anos, seu menino me ajude ali. Não, vou pegar vassoura nenhuma não é assim o desenvolvimento da criança, não quer pegar nem numa vassoura, né? Não quer fazer nada, né? Não lava um copo. É complicado, né? Eu estou rindo aqui porque minha filha está ali, já está com 16. Então, assim, é complicado. Então, lidar com eles, né? Aí, quando chega assim nessa idade, né? 16, né? Já no desenvolvimento das primeiras incursões hormonais desse corpo que se transformou, né? Já se preparando para o processo da adultez, algumas forças tomam conta. Até ali os 7, 8 anos, o processo reencarnatório ainda está se dando. É como se eu dissesse assim, esse espírito ainda está tentando caber neste corpo. Você está meio lá e meio cá. Não é comum você ver a criança de 3, 4 anos dizer que está brincando com um amiguinho. E que é amiguinho? Não é comum você ver uma criança pequena dizer assim, vovó está ali me chamando. Eu disse, menino, pelo amor de Deus, venha para cá. Do que batida dentro do processo que nós vivemos. Quando chega ali na adolescência, o processo praticamente se dá uma consolidação da reencarnação. Então, a natureza desse espírito vai aparecer. Se você não deu régua e compasso das leis morais como exemplo lá no começo, e ele já vem no seu processo reencarnatório, você como pai, ela como mãe, né, para esse espírito estar delineando a evolução, há uma grande chance de desequilíbrio de todo mundo, ou pelo menos dele entender um caminho que não é bem o caminho a ser feito. Então, essa fase é uma fase muito difícil. Essa fase é que você antes falava quando ele tinha 11 anos, né? Pega ali a vassoura. Eu não vou pegar vassoura nenhuma, não. Nessa fase, o que você ouve? Nada. Menino, silêncio. Estou falando com você. Que saco. Menino, por favor, não quer ouvir a gente, tudo que você fala está errado, é ele que tem razão, e depois você continua sem razão, porque só a razão é dele. É o processo reencarnatório, imbuído por outras forças físicas, dos hormônios, de tudo que ele está vivenciando neste corpo, e aí você vai ver ali sexualidade, família, busca de identidade, namoro, violência, relacionamento fora do lar, religião, gravidez, droga, AIDS e tal, que é esse livro de Divaldo que vai falando do que seria esse aspecto da experimentação da adolescência. Eu posso tudo, quero experimentar tudo, e ele é do se joga, né? E vai, aí você tem que, muitas vezes, ir freando esse ímpeto desse espírito que ainda você não sabe. Você vai olhando para o espírito que reencarnou através de você e aprendendo junto com ele. Quem é mãe e é pai sabe, né? Cadê o manual? Lhe venderam o seu manual. Você vai aprendendo ali, né? Sempre quem sabe mais é alguém que criou você, né? Uma mãe que hoje é vó, você faça assim, faça assado, você fica até meio resistente assim, mas diz, rapaz, minha mãe é fogo. Botou a linha na testa do menino, o menino não parou de soluçar. Acreditar nessas coisas. Então, assim, é por aí. Simpatias e antipatias, ligações íntimas, afeições sinceras, né? Atração. Bom, esses processos reencarnatórios também têm essas questões que envolvem a própria condição. Então, veja ali que eu tenho o Livro dos Espíritos, questão 386, 388,
390, que vem trazendo para a gente como é que se dá uma coisa que o próprio Leonardo perguntou antes sobre essas nossas aproximações. Acho que foi Leonardo que perguntou sobre como se dá os processos reencarnatórios a partir das nossas emanações daquele que nos cercam, né? Será que sua mãe era sua mãe mesmo? Teria que ser sua mãe mesmo? Ou você caiu ali de paraquedas, né? Uma mãe que tem muitos filhos, né? Ela tem muitos filhos, aí você vai dizer como filho, né? Ou você que conviveu numa família grande, né? Mãe, quem é que você ama mais? Resposta, só tem uma. Amos todos igualmente, né? Pergunta para os filhos dela, quem é que sua mãe ama mais? Aquele, ele, não, eu não, ele é sempre o inocente da história, mas ele é que mamãe acolhe, né? Seu irmão fica sempre doente, ele é doentinho, por isso que eu cuido mais dele. Quando ele era pequeno, ele bateu a cabeça e tem um foco, lembra do foco? Até hoje eu não sei o que é foco na cabeça, né? Para cuidar, mas não, é que ela escolhe mesmo quem ela gosta mais e tal, né? Não tem jeito, você escolhe por quê? Porque você tem afinidade, você tem ligações íntimas com aquele espírito. E, não necessariamente, ele é um dos melhores espíritos. Às vezes é um irmão seu que é o cão de calçolão chupando manga na sexta-feira 13. Né? Apronta mesmo e tal. E está ela sempre passando a cabeça no menino, né? Ajude seu irmão, tome conta dele. Né? E você é sempre aquele o certinho, o bonzinho, só tomando na cabeça e tal. Então, essas relações reencarnatórias são bem presentes no dia de hoje. E nunca mudaram, porque são os laços fluídicos, o processo de reencarnação de vida pregressa dessa família espiritual que você pertence. Quando você veio, alguém ficou chorando lá. Quando você sair daqui, alguém vai ficar chorando aqui. Você vai ser, né, de alguma forma, mobilizado a fazer laços aqui também, né? Faculdades morais e intelectuais. Apenas digamos assim, dizer que você também pode vir com uma missão. A sua missão já foi dada. Você sabe qual é a sua missão? A sua missão é na família que você está. Ame-a sempre. Né? Inclusive aquela irmã que veste sua roupa nova, antes de você usar, já estava usando, desde a adolescência, você ficava retada com ela. Né? Pô, minha mãe, ela pegou minha roupa, eu nem tinha usado. Que é isso, mas você está brigando por causa de roupa, né? E essa animosidade, às vezes, se perdura até a fase adulta por causa de uma roupa. Eu conheço gente que diz assim, eu não falo com meu irmão, tem 15 anos. Por quê? Pegou um tênis meu, nunca tinha usado, foi para a festa com meu tênis, também não quis mais. Eu digo, menino, que orgulho, né? Não pode dividir o tênis com o irmão. E a gente vai pegando essas coisas pequenas e levando para as coisas maiores. Você vai entendendo aquelas disparidades com aqueles que estão próximos a você. Então, esse slide vem instruir também sobre individualidade, identidade, trabalho, progresso, né? O que vai lhe fazer ser o que você verdadeiramente quer ser nessa encarnação? Só depende de você. Você não vai aí nas palestras, eu adoro os palestrantes que imitam Divaldo, porque no cerne desta vida, eu digo, está Divaldo todo ali. Né? De vez em quando você encontra aí um Divaldino, aí, imitador de Divaldo. Divaldo é único, ele quando fala, todo mundo já reconhece pela própria entonação da voz. E aí eu fico pensando, esse meu colega espírita, em algum momento, tinha uma implicação em querer ser um grande palestrante, né? Podia criar um pouco de identidade na sua palestra, ser ele mesmo, né? Mas ele entende assim, que ele tem que imitar alguém. Quando você vê alguém intérprete de uma grande música, né? Alguém que vai cantar, e vai cantar o quê? Whitney Houston. Pô, maravilhoso. Não, Whitney é única. Eu quero você cantar a mesma música no seu tom, no outro tom, que embeleze mais a música e tal. Ela está tão impregnada na gente que você só conhece a música por Whitney. Fora isso, então é a mesma coisa do espírito reencarnante. Você tem que procurar a sua identidade no meio que você vive. Albert Sabin, o criador, né, da gotinha como espírito, um grande pesquisador, ele já tinha 18 anos antes, a fórmula da vacina. Mas ele não se conformava com a fórmula porque era uma injeção. Pestanejou para desenvolver a gotinha, porque ele dizia que era para crianças. E criança não precisa sofrer com a picada. Olha, que perseverança de um espírito, né? Então vamos trabalhar os outros também para acabar com esse negócio de injeção, que o negócio é bem incômodo e tal, né? Então a gente vai saber da impulsão do espírito.
Nós todos estamos aqui por um único motivo. A gente quer melhorar o mundo ao nosso redor. Mas a gente só melhora o mundo ao nosso redor se nós conseguirmos uma melhoria para o nosso pensamento. Então, hoje, quando você toma banho, você vai tomar banho em apenas 10 minutos economizando água, porque o planeta está sem água, Salvador, Brasil, a seca e tal, né? Mentira! Você não vai fazer isso, você não vai pensar na humanidade, na coletividade. Alguns já fazem naturalmente. Me desculpe você que faz, é só estou brincando aqui, viu? Mas continuamos ignorando isso. Por que eu estou falando isso? Você que ignora, eu que ignoro, muitas vezes, passo mais do que deveria debaixo do banho com o chuveiro ligado, tenho que lembrar que eu vou reencarnar neste planeta. Se for verdade que a gente reencarna daqui a 400 anos ou 50 anos, para mim não faz diferença. Eu sei que quando eu voltar não vai ter água. E aí vai ser duro. Duro para o futuro. Futuro de nós mesmos, né? Não achemos que vamos ficar aqui para a eternidade. Vamos lá, perguntas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida. Como é que o Espiritismo enxerga, por exemplo, as questões de doenças psiquiátricas na questão da reencarnação? Bom, eu como psicólogo vou poder lhe falar bem disso, né? Doenças psiquiátricas. Primeiro a gente vai fazer uma separação aqui, que doenças, né, são aquelas que a gente vai determinar que você está possuída por um vírus, por uma bactéria, e eu posso ter um antídoto que possa combater. Vamos pensar também que você está imbuída de uma deformidade, né, do seu sistema nervoso central, cérebro, alguma coisa que pode denotar que você tem um comportamento diferente do que os outros, né? Você pode ter também uma impulsão na sua personalidade que vai dar uma característica do que você chama de doença mental. Então, nós vamos separar o joio do trigo. Se você for no médico, qualquer especialidade, você está com a dor no pé. Se você for no ginecologista com a dor no pé, ela vai dizer assim, ó, de pé eu não entendo muito, não. Eu fiz 5 anos de faculdade, mas não me especializei nessa área, não. Vou pedir a você que procure um colega especialista. Se você for para um gastro, se você for para qualquer um. Agora, se você for no psiquiatra, ele também se especializou em alguns comportamentos através de um livro que diz assim, tem isso, faz assim, você joga pedra na rua, joga, rasga dinheiro, joga, está comendo, é doido. E aí você sai de lá com um rótulo e ele vai tentar, através desse rótulo, lhe encaminhar para um tratamento químico. Até onde eu sei, o médico psiquiatra lhe trata quimicamente, é uma força. Não estou diminuindo aqui o psiquiatra, não, gente. É uma ciência que está aí há 500 anos, medicina, conhece muito. Inclusive, a própria psicologia nasce desse meio, através lá de Jung e Freud, com o mapeamento da mente humana. Aí você me pergunta, doenças mentais. Há uma diferença tênue aí entre estar doente ou seria apenas uma forma ou um comparecimento de personalidade destoando do que é o todo, que você vai chamar de normal, destoando da norma. Um doente crônico, que nós chamamos doido, maluco, sujo na rua, falando sozinho, que você fica com medo dele, esse doido vai me pegar. Se você chegar através da psiquiatria e dar uma determinada substância química, que é uma substância conhecida como psicoativa, você vai regular ele em uma estrutura da mente conhecida como ego, e ele volta um pouquinho para o ego e se reconhece, muitas vezes, melhor do que estava. Vai ter. Se você não der o remedinho, ele não volta para o eixo. Não é assim quando você passou mal. Ai, meu Deus, acho que eu vou morrer. Coração apertado. Ai, meu Deus, vou morrer, vou ter um troço e tal, não sei o quê. O que você tem? Crise de ansiedade. Que muitos apelidam de crise do pânico. Então, você tem um transtorno de ansiedade generalizado, porque não tem uma causa específica. Né? A gente vai dizer aqui no Espiritismo que há uma vibração diminuída no estado de espírito. O que a gente vai dizer na psicologia, há uma redução do estado de humor. A doença psíquica ou a doença mental, aquilo que vem da mente, que não é um vírus ou uma bactéria, ela não pode ser curada através da medicina psiquiátrica ou farmacológica, mas ela pode ser bastante controlada. Hoje, muito mais, e principalmente que as drogas estão muito evoluídas, mais dinâmica. Você toma uma fluoxetina, você toma um cloridato de cetralina. Eu não sou médico, mas lido com isso o tempo todo.
vocês vão lá no médico psiquiatra, quase sempre vão lá primeiro para depois vir para a gente. Graças a Deus, ele já compreende se você precisa de um psicólogo para orientar, e aí mandam para a gente. Porque eu vou lhe ver pelo menos uma vez para semana, né? Você chegou lá, cheia de coisa, digo, o que está acontecendo? O remédio que você tomou, que você está tomando, orientação. Então, a doença mental, como se diz, a gente vai pensar sempre que ela pode ser de origem orgânica. Você vai pegar, por exemplo, uma titia, né, vovó que já está pipia, broca, né? Cadê o negócio que eu botei aqui e tal? Já esquecendo das coisas, guardando o califão, ela tira, bota dentro da geladeira, depois fica procurando, não sabe quem é quem, lhe chama por outro nome, já está ali demenciada. Por quê? Pode ser uma demência senil, você leva no médico da clínica neurológica, pode fazer uma ressonância e descobrir que já há uma afetação da massa cefálica que caracteriza ali, por exemplo, uma senilidade, caracteriza assim, uma demência vascular específica do composto fisiológico, digamos assim, orgânico. Mas tem aquela outra, né, que é um estado de comportamento, né, que é uma característica mais psicológica, que inclusive a psiquiatria médica trata muito bem, quando necessário, disso. Quase sempre você diz, né, eu não quero ficar escravo desse remédio, né? Quem toma Rivotril sabe, né? Não sabe assim, ai meu Deus, não mexa no meu Rivotril, né? Sem ele eu não sou outra pessoa. Então, a questão da doença mental, para o espírito, muitas vezes vem como prova que está ao lado dele, ou vem como uma inconsistência que ele precisa do entendimento da própria vida que te cerca, que lhe cerca, no caso. Então, quantos estados emocionais alterados, ditos mentais, psicológicos, adentram a nossa casa espírita, é apenas uma mediunidade desregulada. Quanto eu já não ouvi que fulano era são, entrou para o centro espírita e saiu maluco, que não tem nada a ver com a gente. A pessoa, sim, tinha um estado de desequilíbrio, veio em desequilíbrio e aqui não conseguiu arguir o equilíbrio necessário, mesmo no centro espírita. Ah, porque faz milagre? Não, aqui não. Cada um com o seu cada qual. A gente ajuda. Então, um estado mental. Quem é que não tem medo de espírito aqui? Levanta a mão. Ninguém, todo mundo tem medo. Apaga a luz aí, vamos ficar aqui, todo mundo escuro, chamado. Pelo amor de Deus, não vai ter porta para sair correndo ali, né? Eu participo de uma mediúnica há 14 anos, e tem um corredor grande assim, a gente não pode acender as luzes. Por quê? Porque os espíritos se fazem presentes e a confluência dos dois campos não ajuda muito a eles. Então a gente tem que sair no escuro. Hoje tem uma colega que ela vai segurando em mim aqui. Eu digo, peraí, rapaz. Acabou de sentar na cadeira, deu passagem para o espírito, excelentemente. Olha, uma coisa é dar passagem para o espírito, outra coisa é ver o espírito. Me deixe, pelo amor de Deus, não me deixe só. Tem que sair com ela até lá embaixo, morre de medo do espírito, mesmo dando passagem para os espíritos. Então, são essas questões que nós vamos falando aqui, nós vamos elucidando os processos de reencarnação que nós temos que trazer para hoje. Vocês vêm com essas perguntas paralelas, eu gosto, não acho errado não, mas temos que seguir no nosso programa. Vocês têm que sair aqui afinados sobre reencarnação. Tem dúvida? Agora é hora de perguntar. Nós vamos falando do processo, como se dá, né, como se desenvolve ali no momento de reencarnar, demos vários exemplos, e vamos caminhando aqui. Prova e coragem, resistir a más tendências, né? Ainda é o resquício do que nós vamos falando do desenvolvimento de estar encarnado. Nós paramos na adolescência, né? Então são provas. Vida atual. Equívocos do passado. Livro dos Espíritos, questão 399. Tendência instintiva versus tipo de provas. Ingratos. Provas para o futuro, avançar, extrair, né? O cego de Jericó, que foi curado com uma massinha de lama e passado no olho dele. A alquimia de Jesus, né? E ele curava através da fé, daquilo que você via naquela época e não sabia explicar. Então você vem aqui no Centro Espírita Harmonia, se apresenta aqui na nossa entrevista e claramente pode-se fazer uma massagem aqui no seu seio e se vê que você tem um limão aqui, que é um nódulo enorme, um tumor, que já foi feito, inclusive, lá naquela clínica há
tomografia e está todo enraizado aqui como um câncer que cresce em você. E você, como última esperança, né, de outra religião, no centro espírita faz milagre, eu conheço alguém que lá e vem para cá procurando o nosso tratamento fluídico ou energético, conhecido como passe. Né? Vem aqui para entrar e tal. O que é lhe prometido aqui? Absolutamente nada, apenas você vai ser convidado a fazer um trabalho como todo mundo, mas é para oferecer a você a ideia do que você é, um corpo material, né, sendo guiado por um espírito consciente de que você é espírito vivendo essa experiência na carne, que por hora tem aquilo ali. E você vem com aquela imagem enorme debaixo do braço para provar que aquilo ali existe. A gente não tem interesse em ver a imagem, a gente tem interesse de cuidar da sua cabeça. Para um possível desencarne, você tem uma tendência a chegar menos perturbado no mundo espiritual, de que você teve uma vida plena aqui, apesar de estar padecendo, digamos assim, de uma doença do corpo que lhe parece ser terminal, ou não. Certeza não lhe dou. Entra na câmara mediúnica, é lhe passado um passe, e você vai, inclusive, ser levada para um outro tratamento espiritual, de um outro processo, mais intensivo, vamos dizer assim. O que vai ser lhe dito aqui? Não abandone o tratamento clínico. Você deve continuar com todos os procedimentos. Se vai fazer a remoção do tumor, da mama por completo, quimioterapia, você deve continuar. Mas essa cirurgia já estava marcada para daqui a 2 meses. Então, você vinha aqui toda quinta-feira fazer seu tratamento. E aí, antes de fazer a cirurgia, o médico pede uma última, né, tomografia, e vai naquela mesma empresa que fez a primeira e não constata nada. Absolutamente mais nada. E você não sabe explicar o que aconteceu. Você volta para o médico e mostra a sua tomografia sem nada. Ele olha e pensa, você fez aonde mesmo? Fiz aquela lá e tal, não vou citar nome, né? E ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma terceira para tirar dúvida? Eu acho que essa primeira aí foi um falso diagnóstico, talvez tenham até trocado, eu não sei. Não faça mais nessa não, não vou nem mandar mais para lá. Porque ele, como médico, mais cético, ele viu, você sentia, ele sentia, nós aqui sentimos, por algum motivo, sumiu. Você quer dizer para o médico, olha, eu fui lá no Centro Espírita Harmonia, fiz uma operação espiritual, não, fique com sua fé para você, vamos fazer a outra tomografia, aí você faz a outra, mostra para ele, ele disse, parabéns, que Deus lhe guie, siga o seu caminho, deve ter sido uma primeira errada, tá? E a vida continua. Explicação? Não há. Merecimento. Eu já vi presidente de centro, que trabalhou comigo durante anos, teve um câncer no palato, boca, subiu para o cérebro e desencarnou em 1 mês. Aí a amiga me perguntou sobre doença mental, prova, desse espírito, prova, vi com o corpo deformado, prova. Para quem? Para todo mundo que te cerca, para o próprio espírito, viver uma experiência como essa. Sabe-se, no câncer, por exemplo, que é também vestígios de vidas passadas que muitas vezes vêm ainda repercutindo nessa encarnação. Né? Nessa encarnação eu já perdi 50% do intestino, né? Sem causa primária nenhuma, não tenho o hábito da bebida, né? Simplesmente perdi. Mas eu desconfio que nas vidas passadas eu não era boa coisa, ó, tomava uma cana danada, porque não é possível que esse trato gastrointestinal não seja tão legal assim. Então, eu trago, provavelmente, indícios de que em vidas passadas eu fui abusador desse perispírito, que ainda traz traços, né? Como é seu nome, minha flor? Tem aqui uma pergunta, né? Traços desses processos. Bom, espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e para se melhorarem. Allan Kardec, questão 385. Vamos recapitular aqui algumas questões, já estamos aqui na fase final. Vocês mostram a plaquinha, né? Tem a plaquinha? Tem a plaquinha, vamos lá. Esses resquícios que você diz, tipo, de pessoas que tiveram hábitos antes e que eles prejudicaram algum órgão do corpo e na outra encarnação ele vem prejudicado, ele tem a ver com a questão do chakra? Tipo, o chakra daquela zona da região
que danificou, aí levou aquela experiência, aquela característica para outra encarnação? Ele me perguntou 5 anos de Uli. Misturou tudo ali. Eu vou tentar responder para você. Bom, chakra, sânscrito, uma palavra emprestada de uma outra religião, né? Nossa, aqui. Então, para nós, centros de força, ou centros energéticos, é assim que André Luiz costuma chamar. Nós espíritos preferimos chamar de centro energético. Nós conhecemos os principais. São muitos, mas nós nos concentramos naquele. E vamos distribuir. Você vai estudar isso mais na frente, gente. Onde eles se localizam e qual, mais ou menos, a função de cada um deles, né? E um aqui lateral, né? E um aqui virado para o chão. Bom, esses pontos energéticos têm a ver com o funcionamento do corpo? Sim, é uma forte ligação. Digamos que são centros de forças que fazem ligação entre o meu corpo perispiritual e o meu corpo carnal. São vias de entrada e de saída. Por exemplo, o que representa para nós aqui esse ambiente em harmonia, né? Paz, concentração, sabedoria, né? Qual é o chakra que está mais ligado a recepcionar as coisas desse ambiente? O básico aqui. É daqui que você está pegando tudo. Ele gira em espiral, parecendo um cone, diminui e aumenta, né? Fica fazendo aquele barulhinho do cooler do computador, né? Aumentando e diminuindo conforme a vibração. E você vai captando do ambiente. No momento que você faz a oração, coronário, né? Virado para cima, é onde você emana forças para alcançar o divino, né? Você faz uma força danada, sua oração, Pai Nosso que está no céu, amém, rapidinho, pá, e ele não move, não sai do lugar. Agora, se você faz uma oração com a ideação, com apenas a força do querer, do compreender de que você vive em harmonia, certamente ele melhora um pouquinho, vibra melhor na qualidade da sua imposição do pensamento, do querer, né? E aí tantos outros. Você vai encontrar, por exemplo, o chakra aqui, que é virado para baixo, que habita aqui entre os dois orifícios, né? Ele pega muita energia que vem do chão, a energia da terra, o chakra kundalini, da energia kundalini, né? Então, a gente vai entender que nós temos esses campos energéticos que eles estão mais próximos daquilo que nós compomos no nosso pensamento. Você vai ver, por exemplo, muito desregramento nessa área sexual, né, ligado às coisas do desejo e do pensamento. E aí você vai encontrar uma determinada religião onde ela diz que acolhe melhor, digamos assim, a bissexualidade, a homossexualidade como uma frequência, porque lá eles não são preconceituosos e que talvez as outras religiões tivessem mais preconceito. Eles não deixam de ter razão quando o preconceito está presente em todas as religiões. Lá eles se sentem configurados, digamos assim, melhor acomodados. Por quê? Porque a energia daquela determinada religião é muito ligada às coisas da terra, às coisas da natureza, e a energia vem por baixo. E costuma trazer um certo, digamos assim, desequilíbrio nessa área sexual. Eu não estou aqui dizendo que é melhor ou pior, ou fazendo comparação, julgando ser melhor. Eu estou apenas esclarecendo de que, por lidar muito com determinada energia, fica mais preso e há uma chance maior de lidar com a instrumentação desse chakra. E por isso que lá se encontra muito dessa, digamos assim, especificidade dos processos sexuais serem mais acomodados. Por exemplo, lidar com espíritos ligados à natureza, à terra, né? Eles são muito, sim, digamos, ligados a esses espíritos, e essa energia vem da terra, energia kundalini, e ela costuma aplicar força nesse campo sexual. Então a gente encontra com mais facilidade. Isso é objeto de estudo de mediunidade avançada em campos de força. Então, se nós formos estudar sexualidade e mediunidade avançada desse chakra, para todas as religiões, nessas religiões a gente encontra com mais facilidade o tratamento desse chakra voltado para a Terra. Nas outras, por exemplo, a gente vai encontrar a religiosidade aqui, mas em torno do coração, né, desse chakra cardíaco aqui, da emotividade.
e outras mais do coronário. Perceba que a maioria das religiões hindus, 473, 478 lá na Índia, quase sempre trabalha com o chakra da terceira visão. Eles têm muito mais evolução a respeito da consciência do que é o espírito e a sua visão de vida futura do que qualquer outra no mundo inteiro, mas vivem na verdadeira miserabilidade de vida. A vida é bem miserável lá. Poxa, como pode eles não usarem para uma coisa e usarem para outra? É a mesma comparação que eu faço quando eu digo que essa determinada religião usa a energia da terra e eles lá que usam de cá, mas a vida não favorece a eles no desenvolvimento humano em nada. É porque não sabe usar exatamente com a força um elemento energético que daria o equilíbrio total. A ideia é que a gente use tudo com equilíbrio, que a gente possa entender os pontos energéticos e a função de cada um deles, né? Quando você perde o ente querido, onde é que dói? Na emoção, né? Parece que arrancou o coração, né? A pessoa foi embora e levou o coração junto, né? É emoção que nós vamos viver. Questão 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Uma grande parte dos espíritos que se reencarnam pressentem o dia da volta, se ainda não o sabem. Para tanto, temos um sentido que nos faz entender o que pode acontecer conosco, como temos que existir um ser superior que comanda todos. Miramês. A questão 333. Se um espírito se considera bastante feliz numa condição mediana entre espíritos errantes e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Então, todas as questões que eu vim falando lá na primeira parte. Eu trago aqui um elemento um pouco mais aglutinante, onde vocês podem pegar as questões, 333, 332, do Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas. Eu confesso que nem todo mundo gosta de estar lendo as obras básicas. Mesmo porque o Espiritismo é renovador, né? Acho chato aquele Livro dos Espíritos e tal. Se esforce um pouquinho, vá por partes, escolha partes para você ler, ou perguntas que são mais instigantes para você, talvez as outras não sejam. Nós vamos trazendo essa referência aqui para vocês. A união da alma a este ou aquele corpo é predestinada, ou só o último momento é feita a escolha do corpo que ele tomará, daquilo que eu falei sobre as suas implicações, né? O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova, né? Então, às vezes, até que a gente está vendo muito aqui, a questão de gênero, né? Gente, vamos respeitar. A pessoa não se vê naquela condição. Não pode ser uma imposição da sociedade para a pessoa. Por isso causa tanto sofrimento. Eu vejo ainda, eu sou de uma geração que foi e é ainda criada muito machista, homofóbica e tudo mais, uma incompreensão por parte de muitos a respeito de que a vida do outro é do outro. E ele decide o que ele vai fazer da vida dele, não interessa aos outros. E existe um progresso, vamos dizer assim, né? Uma progressão, no sentido não de desenvolvimento, que quer impor a individualidade aos outros, né? Então, a gente sempre lembra aqui que a individualidade, inclusive aqui na Casa Espírita, é muito respeitada a respeito do que é a convivência simples das pessoas, né? Seres humanos encarnados. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outras percentagens não obedecem ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Então, em Missionários da Luz, né, André Luiz vai explicando essa anuência, né, que vai dando para as individualidades dos processos dos espíritos. Aqui é uma charge, né, que ele escolhia ali. Eu estou escolhendo ali o meu perispírito já com defeitinho, já está pronto? Ele perguntando. Foi uma escolha do espírito reencarnar com aquela roupagem, né, ali, Ministério da Reencarnação. Lutará com grandes dificuldades nos princípios da nova luta. Então, um espírito consciente, né, pediu um perispírito para passar por aquilo. Ainda é da Sarde, né? E aí, aqui só uma pincelada para fomentar perguntas futuras. Planejamento reencarnatório,
contato fluídico com os pais, para a gente relembrar aquilo que a gente falou lá na frente, né? Se os pais têm, evidentemente, influenciação, se esse planejamento reencarnatório você tem ciência ou não, que eu falei lá na frente, a maioria das vezes nós somos conduzidos pelos laços fluídicos de antipatia, que temos, às vezes, de estar naquela família, ou estarmos ali conscientes que queremos reencarnar naquela família. Ligação do espírito à matéria, eu já falei do passo a passo lá na frente, como se dá, né, a miniaturização daquele processo do espírito a partir da fecundação. Seleção do espermatozoide, como se dá a fecundação, formato do feto, ou seja, a fase da formação e desenvolvimento, né, adaptação à vida, a primeira vida, em que momento a alma se une ao corpo, era mesmo só o momento ali. Todas essas perguntas, né, podem ser utilizadas, vocês encontram elas resumidamente no Livro dos Espíritos, para que a gente possa no futuro estar respondendo. É um slide grande, é um slide quase 45 slides, mas ele, nessa fase final, é uma repercussão, é uma releitura do que nós já falamos. Por isso que eu estou passando aqui. No mínimo curioso, o aborto provocado, ou pelo menos aquilo que é o aborto como nós o conhecemos, né? Aqui os países que permitem, não permitem ou parcialmente permitem, e falamos sobre os cretinos e idiotas, expiação, mais ou menos como foi a pergunta dos estados de demência ou de doença mental, as nossas referências bibliográficas. Boa noite, muito obrigado. Vou dedicar a vocês uns minutinhos a mais depois aí fora, quando encerrar. Vocês sempre vêm perguntar a mim, a palavra a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, boa noite.